Olá pessoal, tudo beleza? É um prazer muito grande estar aqui com vocês para conversarmos sobre esse destino maravilhoso que é o Monte Roraima. O meu nome é Magno Souza, eu moro em Boa Vista, Roraima, sou diretor da Roraima Adventures, uma operadora de turismo de natureza aqui na região. E já operamos esses destinos do Monte Roraima há muitos anos, cerca de 16 anos como operadora e mais outros quase 15 anos aí como guia. Queria falar com vocês um pouquinho sobre algumas características dessa viagem. É uma viagem muito especial, muito enigmática, mexe muito com as pessoas e está no imaginário aí dos viajantes que ainda não fizeram a experiência. O Monte Roraima está localizado aqui na região norte, na fronteira entre três países, Brasil, Guiana e Venezuela. Então tem uma tríplice fronteira. O acesso por terra é somente pela Venezuela, não tem acesso pelo lado brasileiro e temos que cruzar a fronteira, mas o acesso é super tranquilo, o acesso por terra, o acesso de fronteira também, então tá super tranquilo, não há nenhuma dificuldade, né? É um cenário assim muito legal, porque o Monte Roraima é uma montanha de cerca de 2,6 bilhões de anos. O que quer dizer 2,6 bilhões de anos? A Terra tem 4,5, então o Monte Roraima tem mais do que a idade do planeta. Realmente é uma coisa jurássica, é uma coisa muito antiga, né? É um ambiente assim lunar, realmente é um cenário totalmente fora da nossa realidade, do que estamos acostumados. Mesmo para pessoas que já andaram visitando outros locais, poderão perceber que o Monte Roraima realmente é muito diferente. E por ser um local onde tem a incidência de muitos cristais, à medida do tempo ali parece que é diferente, então é um local com muito misticismo. Não precisamos falar aqui de fé, de religião, de filosofia, nada disso, não é fora de toda essa questão. Mas o Monte Roraima traz muitas reflexões nas pessoas que viajam. E eu pessoalmente tenho visto assim muitas mudanças de conceitos, de metas de vida, inclusive fortalecimento ou mudanças de filosofias de fé. É um local assim, que leva assim, a gente a repensar bastante essa questão. Além disso, é um local que tem um endemismo muito forte. O Monte Roraima, o tempo ali não evoluiu muito, as coisas não evoluíram, a vida não evoluiu muito no topo do Monte Roraima. Então, o endemismo é muito forte, seja na flora, seja na fauna, né? O cenário, como eu falei, é um cenário lunar, onde as pedras foram esculpidas pela ação da diminuição do nível da água. Toda aquela parte ali era oceano no passado, e à medida que o nível da água foi baixando, foram talhando as pedras, e isso é visível, né? Basta estar ali para ver isso. E o cenário das pedras que foram esculpidas pela ação do vento. Então é um lugar assim muito legal, né? E que traz assim uma experiência muito rica. A área total do Monte Roraima, ele tem uma área, há controvérsia sobre a área, né? Sempre há registros diferenciados, mas ele tem na parte sul, ele tem em linha reta 6 quilômetros de extensão, e na parte norte-sul, né, e a parte leste, onde vai lá para a proa, ele tem uma linha reta 15 quilômetros, sendo que de área total ele tem 90 quilômetros, ou seja, é um universo, é um local muito extenso.
onde se pode fazer trilhas de até 120 quilômetros desde o início até o final. Isso vai mudar conforme o roteiro estabelecido. Para ir ao Monte Roraima, quais as condições, quais os critérios, como chegar ao Monte Roraima? Obrigatoriamente tem que se chegar a Boa Vista, estado de Roraima, não confundir aí com Rondônia. Às vezes o pessoal confunde Roraima com Rondônia, não é. O estado de Roraima está acima do Amazonas. Há voos normais, a partir de Brasília se faz uma conexão e voa direto para Boa Vista, né? É muito fácil. A partir de Boa Vista, então, tem um trajeto de 200 quilômetros até a fronteira com a Venezuela. Se faz os procedimentos de aduana ali sem muita complicação, tudo muito tranquilo. E depois se vai até Santa Helena de Uairém, que é a primeira cidade depois da fronteira. E então um trajeto de 100 quilômetros até a comunidade indígena, sendo que destes 80 quilômetros de asfalto e depois mais 20 quilômetros até chegar à comunidade de Paraitepui, aonde inicia-se o trekking, né? É muito interessante. Esse trekking ele é feito em vários dias, depende muito do roteiro que se escolheu. Nós temos 3 roteiros distintos que diferencia entre eles a quantidade de dias que você fica lá no topo. Então é possível ficar 3 noites, 4 noites, 5 noites lá no topo, e há muita coisa para se ver. Às vezes as pessoas perguntam: mas o que eu vou ver lá em cima do monte? Não é muito tempo lá em cima? Não é muito tempo. 5 dias você ainda volta com a sensação de que precisa voltar novamente, né? E eu já tive lá 96 vezes no Monte Roraima e não conheço quase nada. E há clientes, diversos clientes que já voltaram várias vezes para repetir a experiência 4, 5 vezes. Ou seja, é um local que, embora pareça repetitivo, mas não é. A experiência é muito forte. Bom, o Monte Roraima é possível a todo mundo? É possível a todo mundo. Você que pode caminhar, que está acostumado a fazer trekking, então para você é tranquilo, você vai fazer a viagem sossegado. A viagem, o roteiro é feito de forma a não ter muito perrengue de caminhada, ou seja, não é aquela coisa de missão de caminhar, não. O roteiro é bem tranquilo. Normalmente se chega cedo nos acampamentos. Se você é um trekker, né, e você consegue caminhar, está maravilhoso. Mas se alguma pessoa tem, por exemplo, restrição de mobilidade e ela não pode caminhar por conta de alguma restrição, seja qual for o motivo, tem a opção também de ir de helicóptero. Nós temos uma operação bastante bacana, onde a gente envia a logística toda por terra e a equipe fica lá em determinado acampamento pré-estabelecido esperando os clientes, e no dia marcado colocamos o pessoal dentro de um helicóptero, pousa lá no topo, é recebido pelo nosso guia, então se faz o que foi planejado, um roteiro de 1, 2, 3 dias lá no topo. Se a pessoa tem restrição de mobilidade, como eu falei, é recebido lá em cima e ela pode viver a experiência. Não vai poder caminhar como todo mundo e tal, mas vai poder viver a experiência ali no acampamento com deslocamentos leves, enfim. A viagem é possível a todo mundo. O que muda, claro, é a logística e os custos naturalmente, né? Todo mundo pode ir para o Monte Roraima? Pode, todo mundo pode ir para o Monte Roraima. Os nossos ícones de referência, o mais idoso foi com 82 anos, fez a viagem maravilhoso e sem nenhum problema. A nossa média de clientes está em torno de 60 anos, 65 anos, 50 anos, nessa faixa etária, então dá para todo mundo fazer. O mais gordo, né, que foi conosco, um mineiro lá de Guaxupé, ele tinha 165 quilos e fez a viagem toda com a gente, sem nenhum problema. Depois fez o Pico da Neblina na época, que era bem mais complicado, é bem mais complicado. Então, idade e peso não é problema para ninguém. O importante é você ver como é que está as suas condições de saúde, de resistência física. Quanto mais bem treinado, mais em dias com a tua capacidade física, melhor você vai sofrer menos, né? É possível ir ao Monte Roraima sozinho, sem agência? Hoje é impossível.
Antigamente as pessoas iam como mochileiros, chegavam na aldeia, contratavam um guia nativo e ia. Hoje já não é mais possível. Então é importante ter uma agência que organize a sua viagem. Seja uma agência brasileira, temos alguns colegas aí que trabalham com agenciamento, com organização aqui no Brasil, em Boa Vista inclusive, e temos agências venezuelanas também que organizam. O que vai fazer a diferença na sua viagem é a logística que é oferecida para você, né? Então é muito importante você selecionar a tua agência, ver o histórico dela nas operações, ver as recomendações, ver o que ela oferece. No nosso caso, a gente oferece todo um suporte de equipamentos, barracas, cozinha, suprimentos. O nosso suprimento é uma preocupação muito forte nessa questão, para que as pessoas tenham conforto na hora de se alimentar e tal, né? Comunicação é muito importante. Hoje são poucas operadoras que disponibilizam telefonia satelital, porque é uma região afastada, longe de tudo, e uma comunicação satelital é muito importante para um caso de emergência ou uma decisão, às vezes, que o guia precise consultar aqui a base. Então nós oferecemos tudo isso, e algumas outras agências também estão com um serviço bem legal. Que mais? A nossa logística de camping, ela oferece, como eu falei, todos os equipamentos, inclusive as barracas. As barracas somos nós que carregamos, somos nós que montamos, somos nós que desmontamos. A comida é preparada pelo nosso staff, então o viajante que vai para o Monte Roraima, ele não tem essa preocupação. A única preocupação do viajante é carregar as suas coisas, com o checklist que nós oferecemos, fotografar e rir bastante, e curtir a viagem sem se preocupar com o andamento da logística. Caso alguma pessoa não queira carregar a mochila, né? Então ainda há a possibilidade de contratar um carregador pessoal lá em Paraitepuí. É um custo à parte, mas a gente também dá toda a infraestrutura, toda a orientação, toda a assistência para essa contratação. E claro, guias super experimentados, guias que têm o perfil dessa viagem. Não é só um condutor que leva você pelo caminho, mas que vai te passando informações sobre o ambiente, sobre as flores, sobre as plantas, sobre a história, sobre a geologia, sobre o misticismo, sobre a Venezuela inclusive. Então os guias são companheiros de viagem, não apenas condutores. E esse tratamento diferenciado, humanizado, faz com que a sua viagem seja legal, né? Que equipamentos você precisa para fazer a viagem ao Monte Roraima? Você precisa dos seus itens pessoais. A gente fornece um checklist, né, do que levar, o que não levar, para evitar excessos e tal. Então você precisa ter a tua mochila, um saco de dormir com temperatura de conforto mais 5 já é o suficiente, mas se tiver alguma coisa aí de 0 graus é legal. Um isolante térmico para forrar ali o chão da barraca. Recomendamos um colchonete inflável, né? Uma coisa não muito grande, volumosa, mas que dê um pouco mais de conforto para você. E a gente tem esses equipamentos para alugar também, caso você não tiver, for um viajante de uma única vez, né? Todo o restante a gente oferece para você. Sobre segurança, as pessoas hoje têm muita dúvida sobre viajar para a Venezuela, se é perigoso, essa questão política, de crise humanitária que está acontecendo, questão de segurança no destino também, no trekking. É muito tranquila a viagem para a Venezuela, embora o cenário que se mostra na mídia seja o contrário, mas as operações estão acontecendo tranquilamente. Nós temos aqui uma tranquilidade em relação ao trâmite, né, à travessia, porque as nossas relações com os órgãos institucionais da Venezuela são muito bons, de muita confiança, de muito respeito, e então nossos grupos normalmente não são incomodados, né, e muito pelo contrário, são acompanhados, então não há nenhum problema com relação à travessia de fronteira, a permanência por lá, é muito tranquilo, isso é muito importante. Além de que também todas as nossas viagens são monitoradas, tanto aqui por nós como pelos órgãos venezuelanos, sempre com as licenças prévias enviadas com bastante antecedências. Quando se vai ao lado brasileiro é comunicado o ICMBio também, então isso é muito importante na hora de você escolher a tua agência e fazer a tua viagem.
Bom, como eu falei, a viagem é acessível a todo mundo. Nós temos 3 roteiros que nós disponibilizamos, sendo que a diferença está na quantidade de dias que se fica lá em cima. A partir de Paraitepui, quando inicia o seu trekking, se faz uma caminhada de 15 quilômetros até o primeiro acampamento, que fica à margem de 2 rios, Rio Tec e Rio Cuquenã. Ali se dorme o primeiro dia. Depois, no dia seguinte, você tem 7 quilômetros, aproximadamente 7, 8 quilômetros até a chegada na base. E se faz isso aí em 4, 5 horas, ou seja, num dia que começa às 6h30, 7 horas, né, e vai até às 18 horas de luz, nós vamos caminhar 5, 6 horas somente, ou seja, então é uma caminhada bem tranquila, né, até chegar à base. Na base, a altitude já é em torno de 1.850 metros e a temperatura em torno de 25 graus, ou seja, bem confortável, legal. E no terceiro dia, então, se faz a subida para o topo. Tem um desnível ali de 1.000 metros de altura. Você vai sair de 1.850 de altitude e chegar a 2.850 de altitude, numa trilha que se faz em torno de 4 a 5 horas de caminhada, numa extensão de 5 km, ou seja, a média de 1 km por hora. Bem tranquilo, né? Não é um bicho de 7 cabeças, todo mundo dá para fazer, passo a passo, pouco a pouco. Há muitas pedras soltas, tem que passar o Passo das Lágrimas, que é uma cachoeira que o pessoal tem que passar por baixo dela, mas super tranquilo também, nenhum bicho de 7 cabeças, como eu falei. E quando chega no topo, ali na entrada do Tepui, nós temos 11 refúgios, onde os grupos são divididos. Esses acampamentos são compartilhados entre os grupos à medida que vão subindo, vão descendo, então vai fazendo um mix ali de compartilhamento nesses acampamentos. E depois então começa a viagem no topo do Monte Roraima, e aí vem a diferença de cada roteiro. Há roteiros que se ficam 2 noites, onde se visita só a borda ali, vai no ponto triplo e volta, e há roteiros maiores que você vai até o lado brasileiro, vai até o Lago Gladys, é possível ir até a proa, nessa imagem que vocês estão vendo aí atrás. Então há várias possibilidades de roteiro e todas elas estão disponíveis aí, claro que sempre é marcado previamente. Nós temos um calendário de saídas válido até dezembro de 2020. As saídas para o ano que vem já estão todas confirmadas até abril, e as demais em vias de confirmação conforme a demanda, né? Quilometragens, lá no topo, então, para chegar até o ponto triplo, são 15 quilômetros de caminhada, ida, mais 15 de volta. Depois, para quem vai para o lado brasileiro, mais 40 minutos de caminhada. E no dia seguinte, para chegar até o Lago Gladys, 3 horas de ida, 3 horas de volta. É uma caminhada extenuante, é bastante dura, mas bastante agradável também e bem legal. E então é importante também comentar sobre a questão da temperatura. Nós vamos viver numa viagem dessa do Monte Roraima variações de temperaturas. Por exemplo, estamos em Boa Vista e a temperatura aqui na região, na cidade, ela fica em torno de 30 graus. No verãozão a gente pode chegar aí a 38 graus, então é um mormaço, é muito quente realmente e faz calor o ano todo em Boa Vista. Quando se sai de Boa Vista para a fronteira, se eleva a 900 metros de altitude, então a temperatura já fica bem mais tranquila, em torno aí de 25 graus mais ou menos, fica bem gostoso. Indo até Paraitepui e depois até o primeiro acampamento, a temperatura se mantém mais ou menos igual, porque a altitude é muito próxima. A fronteira está com 900 de altitude e o Rio Tec, que é o primeiro acampamento, está a 1.300, 1.100, por aí mais ou menos, né? E depois você vai para a base, na base em torno de 20 graus, e quando você vai para o topo, a temperatura no topo é de 10 graus durante o dia. Então é uma temperatura também agradável, se a pessoa estiver caminhando não vai sentir tanto. E à noite normalmente a temperatura cai a 5 graus, é quase certo. E eu já peguei temperatura de menos 3 graus de madrugada no termômetro. Então há uma oscilação bastante de temperatura. E a umidade é bastante alta.
Monte Roraima chove durante o ano todo, então há que se ter uma boa capa de chuva, estar preparado para muita umidade, muita água. Acaso não há previsão, o pessoal às vezes pergunta qual a melhor época. Não existe melhor época na questão climática, porque pode chover o ano todo e pode não chover também nos dias que você estiver lá. Então o importante é estar com o equipamento bem preparado, seguir o checklist que a gente fornece para poder fazer uma viagem dentro de um certo conforto, né? Mais equipamentos, bota é fundamental, uma calça de trekking, bastão, essas coisas assim a gente orienta através do checklist, um equipamento bem legal para todo mundo fazer. Mas aí, para finalizar a nossa conversa, vem aquela pergunta: por que fazer a trilha do Monte Roraima? Cada um tem os seus motivos. Monte Roraima hoje está entre as 10 montanhas mais desejadas para os aventureiros, para os trekkers. Então é um cenário realmente, como eu falei, muito legal, né? E vale a pena. Eu acho que para quem gosta de trilha, Monte Roraima é imperdível. E com quem fazer uma viagem como essa? Com quem fazer operacionalmente ou de companhia? É uma viagem que você pode fazer sozinho. Não precisa ter um grupo formado, você pode ser homem, pode ser mulher, não tem problema nenhum. O importante é você estar inserido num grupo, escolher bem a sua agência, como eu já havia falado, agências que ofereçam segurança, que ofereçam uma logística, que ofereçam uma qualidade na sua viagem. A gente gosta de passar perrengue nesses lugares pelo acesso, pelo terreno, mas não perrengue por conta de má organização de logística e coisas mal planejadas. Então é importante você escolher bem a tua agência para você fazer, né? E claro, se tiver a possibilidade de fazer com amigos, melhor ainda. Nós organizamos viagens privadas também para grupos exclusivos, se for o caso. E o que se espera de uma viagem assim? Se espera, claro, a realização de um sonho. Monte Roraima, o índice de satisfação é acima de 95%. Então, com uma coisa bem planejada, bem feita, realmente você vai ter a satisfação. E saber que quando você volta de uma viagem como essa, você não volta mais a mesma pessoa. Como assim? É verdade. Você volta com uma nova visão de vida, com uma nova perspectiva de vida, com novos valores existenciais, valores de fé inclusive, ou seja, é uma viagem de transformação. Vale a pena. Por isso que a logística e a organização é fundamental para que você possa ter condições de vivenciar a sua viagem dessa forma, beleza? Bom, eu falei bastante, é muita coisa para falar sobre o Monte Roraima, não dá para falar assim numa única palestra, teríamos que conversar. Eu me coloco à disposição de todos vocês para mais consultas, para mais um bate-papo, né? Contem comigo aí no que precisarem, independente se vão viajar com a gente ou não, isso não importa. O importante é passar toda a orientação para que você faça a sua viagem com segurança e desfrute desse lugar. Eu acho que isso é o mais importante. Vou deixar para vocês agora uma apresentação em slides, para que vocês possam conhecer um pouquinho do dia a dia do roteiro, dos acampamentos, da logística, da experiência que essa viagem proporciona a todas as pessoas que conseguem fazê-la, tá bom? Um abraço, sucesso para todo mundo aí e estamos sempre à disposição para colaborar no que for necessário. Grande abraço, Feliz Natal para todo mundo. Tchau, tchau.